Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. God is omniscient. He knows all things. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Comparado a você e a mim, seres humanos, nós não sabemos praticamente nada comparado a Ele. Mas quando se trata da mensagem importantíssima do Evangelho, podemos entendê-la corretamente. Por quê? É porque Deus, em Sua palavra, nos dá uma revelação perfeita do plano de Deus para a salvação. E uma outra maneira que podemos pensar em salvação é a redenção eterna. Esse conceito de redenção envolve uma transferência, onde nos tornamos propriedade comprada de Deus por toda a eternidade. E o pagamento por essa redenção é o próprio sangue de seu Filho. Agora, por que o Evangelho? Bem, é exatamente isso que veremos e aprenderemos no estudo desta semana. Então pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 5. Repetindo, livro de Romanos, capítulo 5. Vamos começar no versículo 12. E nesses poucos versículos que vamos ler juntos neste estudo, podemos entender o Evangelho. Entender por que Deus fez o que fez e como isso vai nos afetar por toda a eternidade se o aceitarmos pela fé. Romanos, capítulo 5, começando com o versículo 12. Lemos aqui. Por causa disso, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Agora, a primeira coisa que vemos é que existe um relacionamento. E esse relacionamento é ensinado em toda a Bíblia. Isso porque existe uma conexão inerente entre o pecado e a morte. A razão pela qual a morte é, veja bem, Deus não queria que o homem experimentasse a morte. E a vontade de Deus não era vivermos as consequências que foram trazidas a este mundo por causa do pecado. Ele não planejou o pecado. Mas, como Deus conhece todas as coisas, nada o surpreende. Ele sabia que o homem, quando tivesse livre arbítrio, escolheria de forma incorreta. Ele se apropriaria indevidamente dessa liberdade para escolher de forma errada. Então, embora isso não tenha surpreendido a Deus, Deus encontrou uma solução. Deus seja louvado por isso. E essa solução, que é a única solução, é o Evangelho. Então, entendemos que por causa de um homem, e vamos aprender, não se trata de uma interpretação. Vamos ver isso escrito aqui, especificamente daqui a pouquinho. Por causa do pecado de um homem, que é Adão, descobrimos que a morte entrou neste mundo. Veja novamente o versículo 12. Por causa disso, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim para todos os homens, a morte passou sobre todos aqueles que pecaram. O que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos provar o que está sendo revelado através de uma coisa. E essa coisa é o pecado de um homem. E esse pecado trouxe a morte. Nós sabemos que todos morrem. Além disso, isso é confirmado pelo fato de que todos nós somos pecadores. Então, podemos ver agora e veremos por que conseguimos compreender esse ensinamento daqui a pouquinho. Todos nós sabemos que somos pecadores. E esse fato nos comunica a realidade, a verdade desta passagem. Vá agora para o versículo 13. Porque até a lei. Agora, claro, estamos falando de uma lei específica. A lei a qual estamos nos referindo é a lei de Moisés,
E repito, daqui a pouco isso será comprovado. Vamos lá. Porque até a lei o pecado estava no mundo. O que significa que até a promulgação da lei, a lei de Moisés, havia pecado neste mundo. Dessa forma, a lei não trouxe o pecado, ou seja, a lei não é a causa do pecado. A lei simplesmente o revela e esclarece para nós o que é o pecado. Mas o pecado, como diz aqui, até a lei, ou seja, até a promulgação da lei, o pecado estava no mundo. E ele continua dizendo que o pecado não foi levado em conta. Por quê? Pois não havia lei. A lei não foi dada. Ao escrever, não foi levado em conta, Paulo quis dizer que não foi reconhecido pelos seres humanos como pecado. Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos, embora eles também, toda a humanidade, tivesse uma consciência, e essa consciência foi anulada pelos desejos da carne. Nós rejeitamos, a humanidade rejeitou, negou a mensagem da consciência, o que estava sendo ensinado interiormente. O que aconteceu depois? Nós sabemos. Se você olhar em Gênesis capítulo 6, lerá que o mundo estava cheio de pecado, e o pecado, por fim, trará julgamento. Mas vou te dar boas notícias. Pode haver duas expressões diferentes de julgamento, sobre o que falaremos mais tarde. Vamos repetir. Olhe novamente o versículo 13. Porque até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não foi levado em conta ou foi imputado. Por quê? Não havia lei. Agora, versículo 14. Todavia, a morte reinou desde Adão. Porque ele está falando de Adão. Porque ele é o primeiro por quem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio também a morte. Então lemos. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram. Mas eles não pecaram à semelhança do pecado de Adão. Mesmo embora não tenhamos pecado da mesma maneira que Adão, todos nós fomos afetados por esse fato. E o pecado entrou no mundo por meio do primeiro pecado de Adão, e suas consequências manifestaram-se tanto pela morte quanto pela pecaminosidade. Conforme dissemos, em Gênesis 6, Deus olhou para a humanidade e lamentou que eles fossem feitos. Os seres humanos existiam porque a Escritura diz: todo pensamento e toda a inclinação de seu coração era má, má, sempre. Esse fato trouxe julgamento. Que julgamento? Obviamente, estamos falando sobre as águas do dilúvio. Aquela ira de Deus que destruiu este mundo. Mas Deus, sendo amável, sendo misericordioso, nós vemos que havia 8 pessoas que foram salvas pela fé, porque elas aceitaram a palavra de Deus e entraram naquela arca. Mas para esse nosso estudo, vemos que a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram da mesma forma, à semelhança de Adão. Vamos agora ler o final do versículo 14. É uma conclusão muito importante, que é o exemplo. A figura daquele que havia de vir. Aqui não está escrito aquele que está vindo, embora isso seja verdade, mas literalmente está escrito aquele, o único. Vemos que está sendo usado o artigo definido, o que está sendo usado para dar ênfase. Muitas vezes o artigo definido, simplesmente a palavra o, é usada para enfatizar e quer dizer que há apenas um, que está vindo para realizar algo. Então preste atenção. A Escritura diz, por um homem, apenas um homem, Adão. O pecado entrou no mundo porque ele pecou. Por isso, veio também a morte. O pecado e todos os seus efeitos, os resultados, as consequências do pecado, por fim, terminam em morte. Mas tem alguém, existe uma pessoa que está vindo. E por que ele está vindo? Logo saberemos a resposta. Olhe agora no versículo 15.
Mas não é assim a transgressão como também a dádiva. Deixe-me dizer uma coisa agora para você que está acompanhando. A maioria das boas traduções acabam fazendo uma coisa. Elas acrescentam muitas palavras, às vezes algumas. Se, por exemplo, você estiver usando a Bíblia King James, do Rei Jaime, ou então a Bíblia com o novo padrão americano ou brasileiro, verá que há palavras em itálico que foram adicionadas e que não estão lá para ajudá-lo a entender. A razão disso é que o grego é um pouco instável, mas quando você entende grego, pode ver que também é muito específico. De novo, então olhe no nosso texto que diz: mas não é assim a transgressão como também a dádiva. Em algumas traduções está escrito o dom gratuito, e é um dom gratuito, mas na verdade só aparece a palavra dádiva. Segunda parte do versículo 15. Pois se pela transgressão de um homem, quem é ele? Nós já conhecemos, Adão. Pois se pela transgressão de um homem, qual foi o resultado? O que aconteceu? Muitos morreram. Muitos. Lembra que Paulo tem uma mentalidade hebraica? A palavra harbei, em hebraico, muitas vezes pode significar não apenas muitos, mas todos. E da mesma forma, aqui em grego, eles usam essa palavra com o significado de muitos, mas a implicação pode ser simplesmente todos. Então, olhe novamente. Pela transgressão de um, muitos morreram. Depois nós vemos uma coisa. Lembra que está escrito: não é assim a transgressão como a dádiva. Por quê? Continuando diz, muito mais. Ou seja, o que vamos encontrar é a dádiva de Deus. A graça é mais poderosa que a transgressão. Ela pode compensar e derrotar a transgressão. Então é por isso que diz, muito mais a graça de Deus e a dádiva. E esta dádiva é encontrada na graça. Está escrito, por um homem. Quem é este homem? O Messias Yeshua. E continua dizendo, sobre muitos, ou seja, todos aqueles que o recebem, essa graça vai abundar, o que significa que ela vai vencer, ela é superior. Isso é a graça de Deus, é mais poderosa e pode superar todos os efeitos negativos, todas as consequências injustas dessa transgressão, desse pecado. Espero que você perceba que, quando a gente olha para esta passagem da Escritura, vemos que por um homem o pecado e a morte entraram no mundo. Um homem, ele causou tudo isso, o pecado e a morte. Portanto, da mesma forma, um homem pode ser a solução. E é isso que inspira Paulo a escrever agora. Um homem trouxe a morte, trouxe a destruição, trouxe a ira de Deus. Mas há um outro homem em sua semelhança, ou seja, o Messias. Embora ele fosse totalmente Deus, e ele é totalmente Deus, nada mudou. Mas ele deixou o céu, ele assumiu a carne humana e se tornou totalmente homem. Ele nunca deixou de ser totalmente Deus. E é este o Salvador, o único Salvador. Vamos agora para o versículo 16. Diz aqui, não foi assim através do pecado de um. Ou seja, não como na semelhança que, pelo pecado de um homem, a dádiva. Novamente, Paulo está querendo enfatizar uma coisa. Da mesma forma que a graça é superior à transgressão, veremos que essa dádiva de Deus também é única. Ela é superior, é mais poderosa. Ela traz uma cura, uma reconciliação e uma restauração daquilo que o pecado trouxe ao mundo. Diante disso, leia novamente o versículo 16. Está escrito, não foi assim através do pecado de um, a dádiva para. Por um lado, diz, o julgamento de um. A quem ele se refere? A Adão, pelo seu pecado. Por meio dele, o julgamento veio. O julgamento veio por um. E o que esse julgamento trouxe, por fim? Para a condenação. Ok, vamos entender. O pecado traz o julgamento que nos condena eternamente, se Deus não tomar nenhuma atitude. Mas graças a Deus, ele toma.
Vamos à metade do versículo 16. Mas a dádiva, diz, de muitas transgressões. Mesmo que haja muitas transgressões, a dádiva é superior. E o que acontece? Ela produz algo muito diferente. Está escrito, para justificação. Então, mesmo por meio daquele único homem, vieram as transgressões de muitos. A dádiva de Deus, pela graça de Deus, é diferente. Ela é muito superior, ela é melhor, e o seu resultado é bem diferente. Se o pecado trouxe julgamento, condenação e morte, a dádiva de Deus, na graça de Deus, é diferente, porque produz, mesmo que os pecados sejam abundantes, mesmo que haja muita transgressão, esta dádiva de Deus produz. E observe o que diz, para justificação. Nós precisamos nos lembrar que os termos justificação e justiça vêm da mesma palavra em grego, porque alguém é justificado, ele entra, ou ela entra, numa nova condição, sendo visto como justo, justa por Deus. Então Deus faz a obra da justificação, que torna alguém justo. Agora vamos para o versículo 17. Porque, se pela transgressão, pelo ato de transgredir, de um a morte reinou por esse. Esse é o resultado. Pela transgressão, a morte reinou por um sobre muitos. E o versículo continua. Muito mais para aqueles. E aqui ele está falando que há uma mudança, há algo melhor. Veja o que a Escritura diz, pois se trata da abundância da graça para aqueles. E essa abundância da graça, a graça produz algo que é superior. E qual é o resultado disso tudo? Ele nos diz bem aqui que a dádiva é para a justiça. E essa dádiva da justiça nós estamos recebendo. Se quisermos ver as consequências do pecado e da morte serem retiradas de nós. Um único homem trouxe todo esse desastre. E um homem, o Messias Yeshua, pode trazer uma mudança e mudar tudo, desde a transgressão e a condenação até, como ele diz aqui, que ele está dando por meio da graça, a dádiva da justiça. E o que temos que fazer? Como está escrito, recebendo na vida, a vida que governa, que governará, por meio de quem? Também por um só, que é o Messias Yeshua. Então, não é difícil perceber que um homem trouxe essa sentença terrível do pecado e da morte ao mundo, como todas as consequências do pecado, da morte, da doença, da guerra, da tristeza, de todas essas coisas. Mas da mesma forma, por meio do ato justo de um homem, o Messias Yeshua, tudo isso pode ser mudado. Mas isso não significa que haverá um fim do pecado e da morte neste mundo, mas haverá uma restauração e os efeitos perfeitos da dádiva de Deus, por meio da graça de Deus, por meio da obra do Messias, serão vivenciados para sempre. Onde? No reino de Deus. É por isso que ele diz, receber isso pela fé, em outras palavras, na vida que deve reinar, dessa vida que deve reinar em nós. E tudo acontece por meio daquele que é o Messias Yeshua. Agora, vá para o versículo 18. Portanto, como pela transgressão de um homem, a todos os homens para condenação. Vejam, está um tanto quebrada essa tradução, mas o que literalmente está escrito é: portanto, como pela transgressão de um homem, o ato do pecado, e ele continua, para todos os homens foi para condenação. Foi isso que aconteceu. Essa é a consequência por causa do pecado de Adão. Nós estávamos indo para a condenação eterna, mas algo aconteceu. Diz aqui, assim também por um ato justo de um homem. De quem ele está falando? Do Messias Yeshua. Por meio de seu ato justo, o que aconteceu? Por meio do ato justo de um homem, e estamos falando sobre o Messias ser crucificado por todos os homens para a justiça.
Está se falando sobre justificação, que nos leva a uma nova condição. Não mais somos vistos como pecadores condenados, mas tendo sido justificados e declarados por Deus por meio da obra do Messias, para a justificação da vida. Aqui ele se refere a duas coisas, que nós vamos viver em retidão e que vamos experimentar essa retidão da vida eterna, deste estado final de eternidade, pelo qual iremos vivenciar a eternidade no reino de Deus, que é um reino de justiça. Então, a justificação é o nosso futuro eterno. Agora, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos... Gostaria aqui de ressaltar que tudo isso pode ser tudo. Que ele está falando sobre a humanidade, que todos foram, literalmente, está escrito, sentenciados. Todos foram sentenciados. Está se usando uma expressão coloquial que significa veredicto. Por causa da desobediência de um homem, nós vemos que muitos, ou seja, toda a humanidade, foi sentenciada. O veredicto é que eles são pecadores. Portanto, também pela obediência de um homem. E estamos falando da obediência do Messias, em aceitar ser crucificado. Continua o versículo. Eles serão sentenciados, ou seja, haverá um veredito que os muitos, todos aqueles que acreditam, serão feitos justos. O que você vê aqui nesta escritura várias e várias vezes é como a obra do Messias, a sua fidelidade, fundamentada na graça de Deus, que nos é oferecida como um presente, sim, como um dom gratuito, como que ela produz a retidão em nossa vida. De novo, eu quero enfatizar a justiça em duas expressões relacionadas, mas diferentes. Uma é Deus. A partir do momento em que cremos, nós recebemos essa graça. Nós colocamos nossa fé na obra do Messias, do único, e do que ele realizou na cruz, a sua morte, sepultamento e ressurreição. E a partir do momento em que acreditamos, nós somos declarados como justos para sempre. Nada pode mudar isso. Nós entramos em uma aliança em que Deus tem a responsabilidade de guardar, mas não a nós. E a segunda expressão é esta: como um recebedor desta aliança, o Espírito Santo entra em nossa vida e ele vai nos guiar. Ele é o Espírito da verdade e o Espírito da retidão. Ele vai fazer com que nós abracemos a verdade de Deus. É assim que ele vai nos fazer crescer e amadurecer. E essa verdade vai produzir uma vida de justiça, um comportamento justo. Nós somos salvos por uma vida justa? Não, nós somos salvos pela dádiva de Deus. É um dom gratuito por meio de sua graça. Mas essa dádiva vai agir em nossa vida e nos mover para a vontade de Deus e para a obediência aos propósitos de Deus. E isso vai se manifestar como justiça. É isso que Paulo está revelando aqui. Repetindo, mais uma vez, nós entendemos que, pela obediência de um homem, muitos serão sentenciados. Ou seja, haverá um veredicto, uma declaração que, aos olhos de Deus, eles são justos. Versículo 20. Porém, a lei veio junto. Literalmente, é o que está escrito, veio junto. E o que aconteceu quando a lei veio? Para que a transgressão abundasse. Ou seja, nós devemos entender o quanto somos pecadores. A lei veio não como um instrumento de salvação. A lei tem um propósito glorioso. Veremos isso quando chegarmos ao capítulo 7 deste livro de Romanos. A lei define o que é certo e, portanto, o que é errado. Uma vida justa e uma vida iníqua. Assim, quando nós vemos os padrões de Deus, ou vamos pensar de uma outra maneira que podemos dizer isso, quando vemos a expectativa de Deus para seu povo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer? O que acontece? Essa lei me diz, eu sou um pecador. Há sinais de transgressão e de desobediência em minha vida. Da mesma forma como Adão foi desobediente, eu também sou. Portanto, estou indo para o julgamento de Deus e a condenação eterna. Assim sendo, eu clamo a Deus: Senhor, existe alguma maneira que eu possa ser perdoado? Existe alguma forma de ser salvo de meus pecados? E a resposta é, novamente,
Graças a Deus! Por meio dessa mensagem do Evangelho, que se baseia na obra de um único homem, assim como o trabalho de um homem, que foi Adão, destruiu tudo. A obra perfeita de um homem, o Messias, trouxe a graça a todos os homens. E foi pela sua obediência. É disso que estamos falando. Não é a minha obediência que me salva, mas é a obediência dele que me salva. A sua obediência até a morte, até mesmo a morte naquele madeiro, naquela cruz. Assim, por meio da obediência, diz aqui, de um homem, nós descobrimos que, como consequência, como está escrito nessa grande passagem, por meio da obediência de um homem, o que a graça fez? A graça superabundou. Essa palavra usada é formada pelo verbo abundar, seguida de um prefixo, que é a palavra huper, que significa exceder, ultrapassar. Então, a graça foi capaz de compensar e superar qualquer uma dessas desobediências e as consequências do pecado e da condenação do primeiro homem. Repetindo, está escrito, porém, quando a lei veio junto, para que a transgressão, o quê? Abundasse. Depois ele diz, mas onde o pecado abunda, a graça superabunda. Isso é demais. Agora, olhe para o nosso último versículo, versículo 21. Tudo isso aconteceu por quê? Para que, como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinará. Com qual propósito? Pela justiça. E ela se manifesta por meio desta vida eterna. A vida eterna é a vida do reino que descreve a justiça. E tudo isso veio, esta justiça veio para a vida eterna, pelo Messias e Yeshua, nosso Senhor. O Evangelho não é um mistério. Não é difícil de entender. Um homem trouxe a morte e outro homem resolveu o problema. Esse homem foi o Messias e Yeshua, Jesus Cristo. E quando você o recebe pela fé, reconhecendo pela mensagem da Torá que sim, eu sou um pecador, sim, sou desobediente, transgredi a lei, mas quando você o recebe, o aceita, você pode experimentar o perdão eterno por meio da graça de Deus para a vida eterna e experimentar a justiça com Deus para todo o sempre. With God forever and ever. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.